Bem-vindos novamente ao canal de vídeos do portal Engenharia Compartilhada. A gente pede que você deixe o seu like e também ative as notificações para receber sempre as notificações de que nós temos um novo conteúdo, uma nova entrevista aqui no canal. Hoje a gente conversa com o CEO da Modulares, o Paulo Salvador. Paulo, bem-vindo, muito obrigada por esse bate-papo com a gente. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês, falando aí para a Engenharia Compartilhada. Um prazer. Bom, Paulo, primeiro, fala para a gente o que é a Modulares, que traz uma solução, um produto, uma ideia que ainda é nova aqui no Brasil. Não chega a ser nova, mas que está conquistando um espaço, né? A Modulares é uma empresa que existe já há mais de 10 anos no Brasil, é uma empresa que tem uma origem industrial. Nós não viemos da construção civil, o DNA da Modulares é a produção industrial. Ela pertence, né, a um grupo industrial europeu, fabricante de tubos para assentos automobilísticos, que trabalha há mais de 30 anos no mercado industrial automobilístico, que fornece peças para assentos para as maiores montadoras do mundo, a Toyota, a Tesla, a Mercedes, a BMW, enfim, já vem comprando de alguma maneira essa tecnologia, esse know-how industrial da ITS, que é a empresa mãe da Modulares. A Modulares no Brasil, ela surgiu há 10 anos atrás para atender uma demanda muito específica nesse segmento de construção off-site, que é a demanda industrial, né? Quando as empresas, nas suas plantas, elas necessitam desenvolver alguma extensão, que seja a extensão funcional, como refeitórios, vestiários, salas de reunião, as salas de treinamento, cabines de guaritas de segurança, eles contratam esse tipo de serviço da Modulares, porque todo o trabalho é feito no ambiente controlado, no ambiente off-site. E nós entregamos, depois de produzir na nossa fábrica, nós entregamos, a solução, né? O que seja um vestiário, que seja uma sala de aula, e apenas em 3 dias a gente entra lá com 3 funcionários, a gente monta o produto e a empresa continua funcionando sem ter nenhum corpo estranho dentro da sua produção. Então, isso foi uma prática já muito, uma demanda muito forte da indústria, e que a Modulares sempre atuou nesse segmento, também atendendo as maiores empresas do Brasil, a Toyota, a Scania, a Ambev, a Bayer, enfim, as grandes empresas brasileiras, de alguma maneira, têm algum produto que a Modulares produziu nesses últimos 10 anos, né? Ótimo. Bom, você até já adiantou aqui um pouco para a gente as principais características da construção modular. Paulo, hoje, qual que é a porcentagem do mercado brasileiro ocupado pela construção modular, e qual essa porcentagem? Gostaria que você traçasse um paralelo entre a construção modular no Brasil e nos Estados Unidos, Japão, Austrália, alguns países da Europa, onde ela já é consolidada. Essa pergunta é muito interessante, André. Tem muita coisa a se fazer na construção modular no Brasil, né? Uma das razões pelas quais a gente está se posicionando agora no segmento residencial, como eu te falei, a gente carrega essa credibilidade do segmento industrial com mais de 100 empresas atendidas, mas uma das grandes razões pelas quais a Modulares está focando hoje no segmento residencial é a enorme oportunidade que existe no Brasil, no mundo como um todo, né? Ou seja, a construção modular, saiu um estudo da McKinsey, cerca de 2 anos atrás, que mapeia muito claramente o mercado de construção off-site no mundo, que representa mais ou menos algo em torno de 58 bilhões de dólares, né? Que tem um crescimento da ordem de 5% ao ano. Se a gente pega os últimos 5 anos de crescimento da construção off-site no mundo, ela se dá algo em torno de 5% ao ano. Quando comparado com o crescimento da construção civil, mesmo vivendo o boom, né, que a gente viveu imobiliário nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Ásia, esse crescimento não foi mais do que 3,5%. Então, a construção modular ela cresce off-site, ela cresce mais
rápido, em maior escala do que a construção tradicional em si. No Brasil, tem tudo a ser feito, né? Tem tudo a ser feito. Hoje, no Brasil, se a gente pega, por exemplo, o mercado, um estudo que saiu da Abrinq, ele projeta um VGV mais ou menos da ordem de 200 bilhões de reais em 2025, né? E só no mercado residencial, sendo que desses 200 bilhões de reais, tem aí 60% dele concentrado na região sudeste, né? E se a gente faz uma comparação não tão, vamos dizer, o mercado brasileiro, vamos dizer que ele não represente 5% da construção total mundial, né? Vamos dizer que a construção off-site ela consiga, daqui até 2025, chegar a 3,5% do VGV total residencial no Brasil. A gente está falando do mercado de 7 bilhões de reais, né? 7 bilhões de reais. E aí, quando a gente fala de 2025, a gente está falando de daqui a 4 anos. Uhum. Né? Então, nós temos um enorme mercado potencial e nós temos um enorme trabalho a ser feito, não somente o mercado potencial para modulares, mas de toda a cadeia, né, que compõe a construção off-site, um enorme trabalho a ser ainda construído e de oportunidades, né, para quem hoje está buscando tecnologia, sustentabilidade, desenvolvimento da sua carreira na construção, mas mais voltado para a construção modular. Esse é o momento para embarcar nessa onda, porque é uma onda que com certeza vai chegar aqui no Brasil, já está chegando no Brasil de uma maneira muito consistente, muito forte, né? Uhum. Ô, Paulo, e é difícil o mercado brasileiro migrar da construção chamada artesanal, né, que é a construção civil brasileira, que é aquela coisa de cimento, fazer a massa no canteiro de obras, tijolo por tijolo e tudo mais, que é uma coisa muito mais lenta, muito mais onerosa, de um desperdício de materiais também. É difícil o Brasil, a construção civil brasileira, migrar dessa construção artesanal para a construção modular? E se é difícil ou não, como é que é esse processo e por que isso acontece? Na verdade, são dois movimentos, duas maneiras de responder. Se a gente diz, olha, se todo mundo ficar parado, né, o mercado, a mudança, ela é muito mais lenta, porque qualquer mudança ela é muito lenta, né? E principalmente o mercado da construção civil, que é um mercado que gera muito emprego, né? É um mercado que tem ainda uma dimensão, um déficit habitacional no Brasil é muito grande. Então, funcionar da maneira como eles funcionam, se nada acontecer, se não houver uma força de mercado, né, que faça com que esse mercado, né, essa indústria, ela evolua no aspecto da velocidade, no aspecto da sustentabilidade, no aspecto da qualificação da mão de obra, porque na hora que você tem um operário fazendo uma obra de construção civil e compara esse operário fazendo uma obra de construção off-site, a qualificação do operário off-site ele é muito maior, né? Então, a migração desse operário da construção civil para a construção off-site também gera mais qualificação. Então, se não acontecer um movimento, como em todos os movimentos, né, revolucionários de inovação, né, muito forte da demanda do mercado, é lógico que a construção civil vai continuar fazendo o que faz há séculos, né? Não é nem há dezenas de anos, há séculos. E quais são os movimentos que estão impulsionando a construção off-site hoje no Brasil e no mundo, né? São vários movimentos. O primeiro movimento é o movimento da aceleração, né? Hoje em dia não existe mais tolerância, né, na hora do desenvolvimento do produto e a colocação desse produto no mercado para um ciclo que seja um ciclo muito longo, porque os ciclos principalmente imobiliários de oferta e de demanda, eles são cada vez mais acelerados, cada vez mais os consumidores mudam os seus hábitos, né? O produto, né, imobiliário ele precisa rapidamente estar adequado a essa mudança de hábito, para poder ter uma margem maior, para poder vender mais, etc. E a construção off-site, ela oferece a aceleração, porque nós conseguimos entregar um empreendimento pela metade do tempo da construção civil, né? Porque enquanto você tem fundações sendo feitas na obra, enquanto as coisas acontecem no canteiro de obra, nós estamos fabricando já os quartos, né, os componentes dentro da nossa usina. Se choveu,
se teve um problema de enchente, ou em países que tem neve, se teve uma nevasca, parou a obra, na fábrica não para, porque lá é uma programação industrial que não tem tempo ruim, como a gente fala, né? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é um elemento das exigências da demanda, que querem cada vez mais viver em espaços que sejam espaços que tenham uma concepção mais sustentável, né? Ou seja, as pessoas estão cada vez mais exigindo que naquele prédio em que elas vão morar, naquele edifício, naquela casa, quanto é que foi emitido de CO2 na fabricação, por que 80% dos resíduos que são gerados dentro das grandes cidades provém de entulho, né? Por que não existe um reaproveitamento no processo de construção daquela casa? Então, o consumidor está exigindo certas propostas, né, no seu estilo de vida e principalmente naquilo que ele vai morar, né, que sejam sustentáveis, né? E no caso da construção off-site, ela oferece muito mais benefícios para o meio ambiente, muito mais vantagens para o meio ambiente em termos de sustentabilidade do que a construção tradicional. E aí só isso já gera um novo programa, entendeu, Adela? Uma nova entrevista, né? É verdade. E, finalmente, a questão da mudança no mercado e a questão da qualificação da mão de obra. Porque cada vez mais que você tiver as pessoas buscando, né, saindo, e isso aconteceu, esse fenômeno aconteceu muito nos Estados Unidos e na Austrália, que faltou mão de obra para a construção civil, né? Por quê? Porque as pessoas, os trabalhadores foram se qualificando, né? Os sistemas de imigração, de controle foram cada vez mais restritos. De repente, a indústria civil, com uma dificuldade enorme de contratar mão de obra, vamos dizer, não qualificada para poder entregar os empreendimentos. Não foi quando houve esse movimento, esse pêndulo, buscando soluções que não dependessem tanto da falta de mão de obra. Então, eu acredito que esse movimento ele é irreversível na indústria como um todo e é irreversível no Brasil, como a gente já tem sentido nos dias de hoje, né? Uhum. Paulo, para o consumidor final, quanto a construção modular custa em relação à construção tradicional? A gente tem que dividir, quando a gente fala do consumidor final, a gente tem que dividir em alguns segmentos. A construção modular hoje ela ainda não está em escala suficiente no Brasil para ser entregue como existem em mercados maduros para serem entregues em programas de residência popular, né? Uhum. E aí, quando eu falo de construção modular, é aquele princípio que nós fazemos, né? Que é o princípio da solução tridimensional, em que o imóvel ele sai pronto da fábrica e, quando ele chega no local, ele é montado, seja soldado ou aparafusado, em questão de dias, ou seja, não existe trabalho, né, de montagem de paredes, não existe trabalho de... Ou seja, a única coisa que acontece no canteiro de obras, com a solução 3D do off-site, é as fundações e o radier. O resto tudo acontece off-site. Então, esse produto genuinamente modular que a gente vê hoje em mercados maduros, ele ainda não está acessível na escala da construção popular. Mas quando a gente compara os custos da construção modular para produtos mais premium, para os produtos que têm um valor agregado maior, em termos de acabamento, em termos de público, hoje nós temos competitividade em termos de custo por metro quadrado, com certeza. E quando você coloca os componentes de celeridade, de aceleração, quando você tem, por exemplo, um empreendimento que é um empreendimento que necessita aquele prédio pronto o mais rápido possível para poder tirar os seus rendimentos, como empreendimentos hoteleiros, residências de estudante, senior living, aí você coloca ainda mais benefícios em termos de custo-benefício para uma construção modular, porque ele começa operado rapidamente, né? Então, quanto mais você consegue operar, mais receita, mais rapidamente você consegue ter receita e ter o seu retorno sobre investimento, né? Agora, considerando somente as características que são inerentes à construção modular, não falando de mercado brasileiro, né? Somente a questão técnica da construção modular, existe um segmento ao qual ela se adequa melhor, ela é mais indicada, industrial, residencial, existe essa diferenciação? Então,
É muito simples, fazer duas perguntas muito simples para responder a sua pergunta. Dizer o seguinte, olha, naquele determinado segmento de mercado, existe condições de se repetir, né, repetibilidade, né, o produto, né, em escala? Então, se a resposta for sim, a construção modular é perfeita para isso, né? Então, quais são os segmentos que têm repetibilidade? Hotéis, hospitais, condomínios horizontais de residências, né? Tudo aquilo que você consegue dizer, olha, a partir de um modelo a gente consegue repetir a construção de quartos iguais por 100 vezes, ou 300 vezes, ou 500 vezes, Aham. esse é um item que responde a uma eficiência da construção modular. Um outro componente uma outra pergunta existe a possibilidade das áreas molhadas serem áreas controladas? Ou seja, você vai fazer um produto em que você tem ali definido claramente aonde são as áreas molhadas? A resposta é sim. Portanto, isso atende também à construção modular, porque nos encaixes, né, nos acoplamentos, na montagem, na engenharia, nas etapas de produção industrial, aquelas áreas são possíveis de serem repetidas. E existe uma outra pergunta que é interessante também para responder a sua pergunta, que é a questão da logística. Ou seja, é possível se fazer os acoplamentos respeitando a logística de transporte, que é o transporte por caminhão, que é da onde sai os nossos módulos da nossa fábrica em Itupeva, até chegarem no destino que for no Brasil. Se é possível ser transportado dentro das regras, né, das regras do caminhão, né, então é possível sim fazer modular, né? Então, essas são as perguntas que devem ser feitas e na hora que você faz essas perguntas, você vê o imenso mercado que o Brasil oferece, né? Ô, Paulo, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, apontava que o déficit habitacional brasileiro era de 7,9 milhões até 2019, e que até 2030, ou seja, 9 anos, serão necessárias 11,9 milhões de moradias para atender à demanda. A construção modular poderia mudar esses números, acelerar o atendimento a essa demanda? Com certeza, com certeza. A gente estima que esse mesmo estudo da Abrainc que mostra para a gente que o segmento da construção modular, para atender essa demanda, ela representa algo em torno de 7 bilhões, né? Só se a gente considerar 3,5% dessa demanda reprimida, né? Então, a construção modular, ela sim permite preencher uma parte disso, de forma rápida, de forma sustentável e de forma cada vez mais acessível nas camadas mais populares. Eu não digo que hoje a construção off-site é capaz de produzir, de resolver o déficit habitacional de residências populares, em função de custos, em função da questão tributária também, mas essa questão vai ser resolvida cada vez mais rápido na medida em que toda a cadeia produtiva consegue se disseminar e atender, né, a essa demanda, todo mundo junto, né? O Paulo, e a Modulares acabou de fazer uma parceria muito importante com a ArcelorMittal, que é uma gigante mundial do aço. E o que essa parceria traz para vocês? O que significa, em termos práticos, essa parceria? Essa parceria é muito estratégica para os dois lados, porque nós vamos desenvolver juntos sistemas de performance de produto, né? Como eu falei para você no início, né, o DNA da nossa empresa vem do mundo industrial, né? E o mundo industrial, principalmente o mundo da cadeia automobilística, é um mundo voltado para uma performance em termos de tecnologia e uma performance em termos de controle de custo, né? Então, nós não falamos, quando nós da Modulares, a gente fala em entrar no segmento residencial, é um exercício constante de pesquisa e desenvolvimento para melhorar cada vez mais a performance daquele produto que a gente vai estar entregando no mercado. E a performance ela vai em todos os aspectos. Como é que a gente consegue ter uma densidade da nossa matéria-prima principal, que é o aço, que comporte, né,
uma estrutura de prédios de 5 andares, 6 andares, e que essa densidade ela seja segura o suficiente, mas que seja também econômica o suficiente para que uma parte dessa economia possa ser repassada, né, ao consumidor final. E o ao contrário também, se nós buscamos desenvolver prédios de 11 andares, 15 andares, 20 andares ou 45 andares, como hoje os mercados como Singapura e Londres, hoje eles têm prédios, desenvolvem hoje prédios off-site com 45 andares, a única maneira de se chegar, né, nessa performance hoje igualável a mercados desenvolvidos, mercados maduros, é com muita pesquisa e desenvolvimento, né? Pesquisa em todos os aspectos, da parte dos perfis, da parte da densidade, da matéria-prima que é utilizada. Então, esse trabalho, né, essa parceria que a gente assinou com a Arcelor, ela visa justamente isso. A nossa equipe de engenharia, junto com a equipe de produto e engenharia da Arcelor, está constantemente estudando melhorar a performance do produto cada vez mais, porque todo mundo ganha. Quer dizer, a Arcelor vai vender mais aço, porque vai vender mais prédios com mais andares, né? Vai vender mais tecnologia, e nós vamos ser capazes cada vez mais de entregar ao mercado, e quando eu digo nós, é uma parceria que beneficia não só nós, mas todos os agentes da cadeia produtiva, né? De entregar produtos de altíssima qualidade, de altíssima performance, não só aqui no Brasil, como também daqui a pouco lá fora, né? Então, uma fusão de conhecimentos, né? É uma fusão de conhecimento. Então, isso para nós é muito estratégico, muito bom e com certeza para a Arcelor, né? Paulo, a gente está caminhando para o final. Dentro dessa parte, dessa questão técnica, escapou alguma coisa aqui que a gente deixou de abordar? Alguma consideração que você queira fazer a respeito ainda da construção modular? Não, eu acho que essa iniciativa é muito boa. Nós estamos aí num momento novo, a Modular está num momento novo de se dedicar mais profundamente no desenvolvimento desse vertical do residencial. E nós sabemos que, como em toda inovação, todo mercado novo, a gente sabe que a gente não pode ir sozinho nele, né? Então, é muito importante que as pessoas que estejam interessadas em entrar no mundo da construção modular, no mundo da construção off-site, elas entendam duas coisas, que existem imensas oportunidades, e as oportunidades não estão somente em trabalhar numa empresa que fabrica módulos, mas sim em trabalhar em toda a cadeia produtiva, né? Aqueles dos chicotes, aquele da solda, aqueles que desenvolvem, que processam o aço para serem adaptados às especificações modulares. Então, assim, a mensagem que eu tenho para passar é de que, se vocês se interessaram pela construção off-site, leiam mais, procurem saber mais e vejam as oportunidades imensas que esse mercado está oferecendo no mundo e que, com certeza, vão estar em breve oferecendo aqui no Brasil para quem chegar primeiro, né? Tá legal. A gente conversou aqui no Engenharia Compartilhada com o CEO da Modulares, Paulo Salvador. A Modulares, que é uma empresa especializada em construção modular ou construção off-site. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista. Sucesso para vocês. Obrigado, André, para todos nós, e um abraço para você e para todos os que seguem aí o portal de vocês. Obrigada. Bom, e a gente aguarda vocês no próximo vídeo, próximo conteúdo. Dá um like no nosso canal, ativa lá as notificações para você receber quando nós tivermos um conteúdo novo aqui no Engenharia Compartilhada. Até mais!